5 suplementos que realmente fazem a diferença e um deles é extremamente bem esquecido. O outro é bem conhecido, é verdade. Mas vamos lá, já clica no gostei, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui, pessoal, eu estou gravando porque o que aconteceu? Eu lancei o curso e sucesso de vendas, tudo show de bola. Só que, devido ao tempo curto que eu deixei o curso, eu recebi muitos directs, mensagens de alunos falando: pô, Leandrão, estende um pouco mais para a gente poder comprar com esse preço promocional de 50%, porque depois vai ser o valor que eu disse. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais informações aqui nos comentários de forma fixada. Bom, o nosso número 5 são os macronutrientes em pó. Nada mais eficiente do que a base da nossa dieta: carboidrato, proteína e gordura. Então, você nunca vai comprar uma maltodextrina, uma palatinose, um oximase, uma batata doce em pó que não funcione, ok? Isso é devidamente impossível. Aí, claro, você que viu meu vídeo lá da palatinose, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar dentro do Twin mais tema, você vai lembrar que eu disse algumas considerações sobre a palatinose que não são, né, muito felizes na hora de você gastar o seu dinheiro. É verdade. A palatinose é um suplemento que é caro, que o custo-benefício não se justifica, que vale a pena você pegar uma farinha de aveia que vai ter mais micronutrientes, vai ter fibras, porém, justamente essas fibras podem ser desinteressantes dado o momento. Logo, a palatinose ela é uma opção boa, mas você pensaria muitas outras coisas antes de pensar ela. Continuando na nossa lista. As proteínas em pó, então whey, albumina, caseína, soja isolada, mix proteico, são suplementos que realmente funcionam e realmente fazem a diferença. Quando a gente fala de gordura, normalmente a gente está falando de ômega 3. A gente não costuma suplementar com ômega 6, 9 ou até mesmo triglicerídeo de cadeia média, que normalmente você não tem essa emergência de uma gordura rápida. Muito raro isso acontecer. Porém, o que nós temos que lembrar aqui, pessoal, é que apesar desses suplementos comprovadamente funcionarem, você antes vai bater os macros da sua dieta com uma alimentação perfeita. Ponto. Eles vão entrar quando? Quando você não conseguir, em hipótese alguma, bater com alimentos. Então, mesmo que você não consiga comer tudo de sólido, manda líquido, manda leite. Aí você fala: pô, Leandro, mas leite eu tenho intolerância, carne eu não consigo comer. Aí você fala: opa, aí tá fechando aqui o cerco, vamos tomar whey. Mas isso é a última das últimas opções. Inclusive, isso eu falei demais lá no meu curso. Número 4. Bom, aqui no Brasil ela não é caracterizada como um suplemento, certo? Então ela vai entrar mais como quase entre um suplemento e um remédio, que é a melatonina. Porém, muitas pessoas me perguntam sobre a melatonina, então apesar de não ser necessariamente um suplemento, eu vou incluir ela aqui, com a licença de vocês, nessa lista. Veja só, a melatonina, pessoal, ela é o hormônio do sono, ok? Sendo o hormônio do sono, e o descanso é fundamental, a gente já entendeu que quanto mais profundo nós dormimos, mais qualidade de resultados e de vida nós vamos ter. Nós vamos, ao longo do tempo, perdendo a produção de melatonina. Por isso que pessoas mais velhas tendem a dormir cada vez menos e mais superficialmente. Tranquilo. Hoje nós temos a tecnologia a favor da vida e com isso nós podemos usar a melatonina para melhorar o nosso sono. Dosagens são particulares, então pode ser 1, 2, 3, 5, 20 miligramas, quem sabe. O ideal é que você comece com pouco, por exemplo, de 1 a 3. Ah, viu uma melhora? Fecha aí, mantém, não precisa exagerar. Não vi nada? 5, 10, até que você descubra quantos miligramas é bom para você. Toma logo antes de dormir, né? Toma ela e vai para a cama descansar e sente bater esse efeito. Você vai perceber sonhando mais. Até no outro dia você tem mais dificuldade de sair da cama no começo. Agora, o que você não pode sentir é dor de cabeça, indisposição demasiada no outro dia. Se isso acontecer, dose alta. Basta reduzir. Lembrando sempre que você pode comprar de qualquer marca, mas a Oficial Pharma você deve dar uma cogitadinha lá. Número 3. Depois de dormir muito bem, que faz toda a diferença, nós vamos acordar com tudo, que é uma cafeína. Um alcaloide simpático ou mimético, 1,3,7-trimetilxantina, se você quiser ser mais incisivo na nomenclatura dessa substância. A cafeína, pessoal, nada mais é do que um alcaloide simpático-mimético. Simpático, sistema nervoso simpático, é o sistema nervoso que você não controla e ele te coloca no estado de luta ou fuga. Mimético, imita. Então ele imita esse sistema nervoso. Ele te coloca no estado de luta ou fuga de forma
induzida. É isso que a cafeína, o estimulante, vai fazer. E comprovadamente funciona, sem nenhum tipo de dúvida. O que nós não devemos fazer quando utilizamos essas substâncias? Querer corrigir várias noites de sono mal dormidas e aí você manda a cafeína para dentro direto. Aí você entra num círculo vicioso, ou num ciclo vicioso, nunca soube a diferença. O que importa, na verdade, para nós é não use a cafeína para estimular e durma pouco. Não é esse o pressuposto dela. O pressuposto dela é dormir mal um dia, 2 dias. Vou usar a cafeína para ficar mais ou menos igual deveria. Beleza. Agora, vou usar todo dia. Não vai dar certo. Porque você vai ter que aumentar cada vez mais a dose. Uma hora o seu corpo satura, você não sente nada e o seu corpo vai pedir repouso. Então, você não usa ela para corrigir o não repouso prolongado. Você usa ela para mascarar o cansaço de 1 ou 2 dias que você precise ali na semana. Se você vai fazer o uso dela como um termogênico, beleza, também existe essa opção e tem um vídeo aqui no canal como você deve fazer essa utilização. Número 2, aquele que eu disse que é esquecido, que é a beta-alanina. Beta-alanina número 2, por quê? Ela é um suplemento que realmente faz um efeito tamponamento. E esse efeito tamponamento, o que ele parte da premissa? Quando você tem uma liberação de ácido lático e a contração muscular libera ácido lático, claro que uma contração muscular com intensidade, vai liberar ácido lático e esse ácido lático, ele tende a piorar o pH e piorando o pH, você piora a ressíntese da adenosina difosfato em trifosfato. E essa adenosina trifosfato é a nossa energia. Ou seja, quando eu tenho a energia e eu transformo o ATP em ADP. E o corpo vai lutar violentamente para que se ligue uma cadeia de fosfato aqui e volte a ser ATP para que eu continue. Porque o corpo não sabe que você está treinando com uma barrinha, com o instrutorzinho atrás. Não, para ele você está caindo uma pedra na cabeça e está tentando tirar de cima para não morrer. Então ele luta para isso. E quando o ácido lático começa a liberar, começa a piorar essa ressíntese. Então a beta-alanina pode nos ajudar num treinamento de alta intensidade. Canelite também pode se diminuir com a própria beta-alanina. Lembrando aí aquela formigação, aquela loucura e tal. Será que compensa eu jogar beta-alanina na caipirinha, no churrasco, para assustar os meus amigos? Não sei. Mas o que é isso? Vai causar um mal para eles? Eles vão morrer se eu fizer essa brincadeira? Não, na verdade, não, quer dizer, sim, na verdade vão morrer, mas não por isso. Porque todo mundo vai morrer, que vai vir legal de vídeo, né? Um bom sábado para você também. Então, a beta-alanina causa essa parestesia simplesmente pela sua entrada rápida no organismo. Então essa pinicação, existe um nome para isso, parestesia. A parestesia, ela causa algum mal para a gente? Não, é simplesmente uma reação pela entrada rápida da beta-alanina. Eu posso, na beta-alanina, fracionar a dose para que essa pinicação fique menos? Beleza, sem problema nenhum. E agora vamos ao nosso número 1, que é a creatina. A creatina é o mesmo pressuposto da beta-alanina. Só que, por que ela está em primeiro? Porque é um custo-benefício muito melhor. Então, a beta-alanina, apesar de funcionar, você vai gastar muito dinheiro. Seu orçamento está limitado? Não compra a beta-alanina, não compensa. Isso é para quem está com dinheiro realmente sobrando. E se eu tenho que indicar para um aluno meu um suplemento, é creatina. Por isso que ele está em primeiro. A creatina faz a mesma coisa do ATP, que vira ADP, aí você tem que fazer a ressíntese desse fosfato conectado no ADP para que ele vire ATP e você consiga fazer uma contração muscular a mais. Então, ele tem um efeito somatório, tá, da beta-alanina. Ou seja, você pode usar as duas juntas para ter mais performance? Pode. Considerações. Galera, creatina, não adianta você falar que vai tomar creatina se você não treina até a falha, se você não treina pesado. Lembrando que treinar pesado não precisa ter muito peso, já expliquei isso no canal. Então não adianta eu indicar para um aluno meu, toma creatina num treino de adaptação. Só se ele estiver indo até a falha, mas provavelmente ele não está, ele nem consegue ir. Lembre-se sempre, creatina é para quem está treinando pesado, se não, é jogar dinheiro no lixo. Aquele idoso que não treina até a falha, faz um pouco mais leve, simplesmente para uma manutenção, não compensa muito ele usar creatina. Agora, aquele fisiculturista usar a creatina, aí sim é show de bola. Agora, a creatina tem dúvida pra caramba. Como é que eu tomo? Se faço saturação, se influencia na queda de cabelo, se retém líquido, se faz mal para os rins. Nossa, tem coisa pra caramba e tá tudo aqui neste vídeo
completaço de creatina. Sério. Dá uma olhada aqui. Se ficar qualquer dúvida, pode me cobrar, que eu tenho certeza que estão todas aqui.